Você sabe qual é o momento mais sensível da sua vida? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nesse período do tempo, desse momento muito sensível, nós somos como uma esponja. Nós absorvemos muitas coisas que acontecem ao nosso redor que nem dizem respeito a nós mesmos e nós carregamos isso para a vida. Carregamos no sentido de adaptações, de crenças, de comportamentos a nível energético, aquilo que aconteceu naquele momento que nem diz respeito à minha história. Você quer saber que período é esse? Você quer saber que momento é esse mais sensível da sua vida? Então já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão com o Eu. Metodologia essa, baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas a psicologia pré-perinatal, o campo da psicologia pré-perinatal que estuda a pré-concepção, momento da gestação, nascimento e mais ou menos até uns 2 anos de idade. Então, dentro desse período tem um momento específico, que é o momento mais sensível da nossa vida. E antes da gente entrar nessa temática, eu já quero aqui te convidar em primeira mão, tá bom? Sortudo, sortuda aí, para você fazer o download do nosso e-book gratuitamente, por tempo limitado, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Nele você vai entender muito mais sobre o que acontece naquele período do tempo, como pode te impactar, muitas coisas que podem acontecer e os caminhos, que você pode seguir para a transformação. Bom, não é justo, porque a gente ser uma esponja e absorver coisas que não são nossas. Que momento será que é esse? Não é dentro do momento que você está se desenvolvendo na barriga da mãe, esse momento mais sensível. Ali, muitas das nossas bases, da nossa estrutura, dos nossos modus operandi, como eu costumo chamar, do script que a gente criou, que a gente vai repetir na vida, já aconteceu. Só que o momento mais sensível, sem sombra de dúvidas, é o momento do nascimento, e dias e semanas depois do nascimento. A primeira vez que eu entrei em contato com a psicologia pré e perinatal foi através do grande mestre Iri Dolecamp. E ele trouxe uma frase, quando ele estava querendo introduzir esse momento mais sensível para a gente, que foi a seguinte: um bebê, ele não dorme só no berço. Um bebê, ele dorme no quarto todo. Então eu quero te contar algumas histórias aqui bastante interessantes que vão elucidar isso, Porque às vezes você está carregando coisas, você se conectou a coisas que aconteceram ao seu redor que não dizem respeito a você mesmo. E não é justo a gente continuar carregando esses pesos ao longo da vida, não é verdade? Então eu estava em contato, com uma grande amiga terapeuta que inclusive estudou comigo, algo da psicologia pré e perinatal, e ela é uma gêmea com a sua irmã, tá? E elas nasceram prematuras, elas são gêmeas vivas, idênticas, e elas nasceram com 7 meses, porque havia uma complicação ali dentro do útero e elas foram levadas para incubadoras diferentes. E em regressões ela sentiu, muito fortemente a sensação de vazio, de separação e mais do que isso, que a irmã dela estava bastante fraquinha e que ela tinha bastante força, então esse senso de cuidar, de proteger a irmã. E mais do que isso, naquele exato momento, naquele hospital, estavam nascendo mais um par de gêmeos, 2 menininhos iguaizinhos, só que um deles não resistiu, minutos ali depois do parto e morreu. E ela, em regressões, ela acessou o seguinte, que inclusive, além desse senso de proteção com a irmã dela estar mais forte, a irmã mais fraquinha, ela acessou, porque gêmeos têm uma conexão incrível, que a irmã se conectou muito à perda daquele irmão, daquele outro par de gêmeos, que inclusive a irmã ao longo da vida verbalizava que iria morrer cedo, e ela sentiu aquilo também, aquela perda, onde aumentou o senso dela de proteção com essa irmã. Comportamento
momento esse aí que perdurou ao longo de uma vida até ela começar a tomar consciência e começar a criar, né, através também de intervenções terapêuticas, um caminho mais assertivo, né, de mais clareza sobre essa conexão de proteger a irmã, de querer preservar a irmã, de salvar a irmã, né, de estar como uma protetora que se tornou em algum momento bastante disfuncional na vida. Bom, essa é uma história incrível que ilustra bastante algo que acontece ali no momento ou do nascimento, ou minutos, né, horas depois e dias depois do nascimento, como a gente absorve tudo aquilo. Eu vou te contar mais uma história, tá? E ela diz respeito ao meu próprio nascimento. Bom, eu estava ali preparado para nascer, na verdade não tão preparado assim, porque eu não encaixei, minha mãe não teve também a dilatação suficiente, foi feita uma cesárea, tá? E nessa cesárea minha mãe tomou, claro que uma anestesia, ela tomou uma hack, onde a enfermeira pediu para ela mexer a perna, ela não conseguia, minha mãe já tem medo de injeções, de agulha, minha mãe ficou com medo de ficar aleijada, minha mãe ficou com medo de não voltar mais a andar, de morrer, de que eu morresse, enfim, foi uma confusão de sentimentos, tá? Que eu nunca tinha consciência, mas que eu tinha uma sensação no meu corpo de medo e uma sensação física, inclusive, de cada vez que eu era submetido a algum desafio, era uma experiência de vida ou morte, era uma experiência que o meu corpo, ele se congelava, ele se paralisava de tal forma que eu não tinha muitas vezes controle sobre algumas sensações que eu tinha. E num trabalho realizado ali, né, no momento do meu nascimento, isso começou a emergir através de muitas imagens, emoções e sensações físicas desse momento, ok? Então, aqueles sentimentos da minha mãe me invadiram e eu, como uma esponjinha, me conectei absurdamente com aquele medo que não dizia respeito a mim, ok? Então tem outras histórias que eu poderia contar para você, né? Inclusive quando eu fui para a maternidade, sentimentos ali da minha mãe em relação ao meu pai, há algo que estava acontecendo externo entre eles que não tinha nada a ver comigo, que também em regressões intrauterinas eu cheguei a acessá-las. E o mais curioso é que em conversas posteriores com a minha mãe, ela me relatava absolutamente muito do que eu havia vivenciado nessas experiências. Eu poderia aqui continuar te contando várias outras histórias, né? Como, por exemplo, só mais uma para ilustrar, tinha uma pessoa da nossa equipe, tá? Que o pai dela teve uma segunda esposa e o pai estava longe, o pai estava trabalhando. Então ela ligou para ela que ajudasse, levou para o hospital ali e houve muita confusão no hospital. Por quê? Porque as enfermeiras acharam que ela não estava em trabalho de parto, não queriam internar ela, muitas coisas aconteceram, discussões, gritos, brigas ali. E o mais curioso disso, eu cheguei a conhecer essa menininha que nasceu, né, já com uns 4 ou 5 anos, e dá para observar muito a partir do comportamento, né, os resquícios, os resíduos daquela experiência que foi bastante estressante. Tá? Claro que se existe, né, um ambiente harmonioso, se não existem brigas, se não existe colapso, se não existem oposições, isso também é absorvido. Mas esse momento da transição do útero para a vida aqui fora, e eu não vou dizer como muitas pessoas sem consciência dizem, é um lugar quentinho, gostoso, no qual é muito bom. Nem para todas as pessoas a experiência é essa. Às vezes é um útero tóxico, não é tão quentinho e tão gostoso assim, eles não veem a hora de sair de lá, tá? Então, mas existe essa transição, tá? Nem sempre é um lugar tão agradável assim. E muitas vezes é. Tá? Mas essa transição é bastante confusa e não tem, o momento que eu saio, eu faço essa separação dentro, fora. Então, por isso, eu me conecto a tudo que está acontecendo ao redor, porque no útero eu sou envolvido por tudo aquilo, né? Então eu tenho o saco gestacional, líquido amniótico, o cordão, a interação com a minha mãe através de muitas formas. Então eu saio para fora, não tem essa separação. Isso vai acontecendo aos poucos, tá? Então, tudo que acontece ao meu redor, eu absorvo aquilo na minha energia, no meu corpo somático, nas minhas emoções, criando definições sobre a vida, tá? Então, muitas coisas que acontecem nesse momento tão sensível da nossa existência, a gente absorve como uma esponjinha e muitas dessas coisas nem dizem respeito a nós mesmos, mas não tem a separação. Lá naquele período do tempo, nós somos extremamente sensíveis
com tudo isso. Agora imagina só, né? Nesses primeiros dias de vida, se de repente na família morreu um cachorrinho, um ente querido, se houve um trauma, se existem discussões entre os pais, se existe uma escassez financeira, se existem problemas ou se existe harmonia, isso também é absorvido e futuramente na minha vida vai criar padrões, às vezes não tão funcionais, mas por conta de definições que vão se reforçando ao longo da vida e já combinam, né? Se combinam com coisas que eu passei dentro do útero. Mas o momento mais sensível da nossa vida é o nascimento, né? E minutos, horas, dias e às vezes até semanas depois do mesmo. Você já tinha pensado a respeito disso? Talvez não, não é verdade? É por isso que eu sou tão apaixonado pelo campo da psicologia pré-perinatal e para mim é sinônimo de autoconhecimento a gente explorar esse território do tempo. Se você busca autoconhecimento, você necessita, precisa explorar, adentrar esse campo com um trabalho direcionado e claro, com pessoas que entendam sobre muito do que pode acontecer ali e como fazer intervenções com você, porque realmente você vai passar a entender sensações, comportamentos, sentimentos e mais do que isso, começar a encontrar caminhos para transformá-los, tá? Então se você tá gostando desse conteúdo, esse é o momento aqui para você dar o like nesse vídeo e para você, se você não é inscrito ainda, se inscrever e se você já é inscrito, certifica-se, tá? As notificações ligadas aí para que o YouTube ele realmente te avise quando cada vídeo for postado, porque eu prometo que eu vou continuar trazendo, né, muito sobre o campo da psicologia pré e perinatal, coisas que você nem imaginava como essa que eu trouxe hoje, mais e mais, e você não vai querer perder esse conteúdo, não é verdade? E se lembra, mais uma vez, na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar o link para fazer o download desse book que vai te contar sobre isso e muito mais, tá ok? E também eu já quero aproveitar aqui e deixar um convite para você, se você estiver nesse estágio da jornada, nós estamos voltando com o nosso trabalho presencial e nós tínhamos a vivência pré e perinatal, ok? Já há muitos anos ela ficou em stand-by durante a pandemia, nós organizamos outros trabalhos, só que agora a gente está voltando. O que é a vivência pré e perinatal? São 3 dias com um grupo super limitado de pessoas, onde nessa experiência imersiva, durante esses 3 dias nós vamos fazer muitas regressões com esse grupo pequeno e um grupo pequeno, porque ele precisa da atenção, ele precisa, né, ter um amparo se intervenções forem necessárias, porque a gente nunca sabe o que pode emergir, por isso eu trabalho com poucas pessoas de cada vez e cada turma enche muito rápido. As vagas para as próximas turmas estão abertas, também aqui na descrição desse vídeo você vai ver, né, como entrar em contato com a minha equipe e eles vão te passar mais informações sobre essa experiência se estiver no seu momento de explorar esse território na sua vida que não só explica muito sobre os seus comportamentos, o início dos seus sentimentos, tá? Mas pode te ajudar a começar a transformar e você encontrar um lugar de paz aqui nessa vida, novas formas de agir, interagir e reagir com a vida bastante mais funcionais, tá? Então fica esse meu convite aqui para você. Então, assim como eu já explorei a minha história, já conduzi aí milhares de outras histórias e fui testemunha de mais um montão de outras mais histórias, né, sobre esse território, esse campo da psicologia pré e perinatal. É um convite aqui para você e eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido muito, porque não é justo. Às vezes a gente carrega sentimentos, sensações, né, dores que nem são nossas, né, que foram estabelecidas ali nesse primeiro momento da nossa vida. Então, um pouco além do que o campo da constelação familiar, no qual eu também sou especialista, diz, né, que a gente apenas se conecta com as dores dos nossos pais, tem uma experiência biológica, tem algo que aconteceu nesse momento mais sensível da sua vida que talvez você nunca tinha considerado antes, tá bom? Nesse vídeo era o que eu tinha para falar para você. Deixa o seu like aí se você não deixou, compartilha esse vídeo. Eu espero que você tenha desfrutado nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo na próxima. Eu sou Eva, eu venho numa jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento humano há 10 anos e eu sou facilitadora do processo Hoffman, eu sou tradutora do ACT, dentre outras coisas que a gente vai fazendo pela jornada. E o que eu tenho para dizer desse curso, ele é mais um dos grandes divisores de água na minha vida.
Pela primeira vez que eu escutei esse tema, uma luz se acendeu, ela brilhou. Eu demorei 3 anos para chegar. E hoje eu me pergunto por que foi mesmo que eu demorei tanto? E foi uma descoberta impalavrável. O profissionalismo, a amorosidade, o conhecimento unido à humanidade e, como conversamos hoje, há uma firmeza amorosa, a condução. E eu só tenho a agradecer ao Manuel, à equipe dele, a entrega, ao cuidado, ao respeito pela história de cada participante. E espero que você também chegue na sua hora. Como um trabalho profundo neste nível de alma deve ser feito com calma e com gentileza. Muito diferente do que a gente aprende, do que nos é dito, muito diferente de produtividade, de tempo. O trabalho de alma não é feito desse jeito. Ele é muito mais sutil, e a sutileza traz profundidade, não o inverso. Confia na sua intuição. Vieram-me respostas de processos que eu já comecei a viver antes de chegar aqui, e algumas coisas foram me chamando a atenção, e eu falei num momento, ai, que bobagem, por que você está prestando atenção nisso? E depois, durante os trabalhos, fazia todo sentido. É uma jornada, é uma caminhada, a vida no todo, e esse passo, eu sinto que ele foi um degrau muito grande, de vários outros degraus menores, e de vez em quando parece que a gente dá um salto quântico. Um salto quântico que é dado devagarinho, mas quando você vê, parece que você chegou lá. Eu tenho o privilégio de poder estar perto dessas pessoas. Se entrega. Eu acho que é isso. Eu acho que é a entrega, a confiança. Vai com medo com tudo, porque muitas vezes pode dar medo, mas é um lugar seguro, muito bem cuidado, muito bem amparado. Facilita a sua vida. É isso que eu te falo.